Olá, graça e paz, né? Mais uma vez nós estamos aqui no nosso estudo bíblico de discipulado. Hoje estou aqui apresentando o discipulado através do nosso canal e não pelo aplicativo de forma ao vivo, né? Isso devido aí a algumas dificuldades e compromissos. Então hoje eu não vou estar fazendo de forma ao vivo, mas vou deixar aqui o vídeo, nosso vídeo aula, para você ouvir e ser ministrado mais uma vez por essa palavra de discipulado, né? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, deixe aí nos comentários, eu vou estar lendo, eu vou estar respondendo. Você vai poder ver a resposta no comentário ou na próxima aula eu vou estar respondendo ao vivo para você. Qualquer dúvida, qualquer comentário, você pode colocar aí e pode ter certeza que vai ser muito bem-vindo. Eu convido você, né, a assistir esse vídeo. Não deixe de assistir, eu tenho certeza que vai fortalecer seu coração, vai edificar você. Eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula, né? Hoje nós não vamos fazer online, ao vivo, né? Não vai ser como uma live, nós não teremos aquela interação como o de costume, mas você vai ter aqui o conhecimento necessário para você nesse dia, tá bom? Pode deixar aí também seu pedido de oração, né? Nós vamos estar orando também da mesma forma, eu vou estar orando por você. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre o mandato espiritual. Estamos falando sobre os 3 mandatos da criação, já falamos sobre o mandato cultural, o mandato social e hoje nós vamos falar sobre o mandato espiritual, que está lá no começo de Gênesis também, no capítulo 2, versículos 15 e 17. Então, Gênesis 2, 15 e 17, pegue a sua Bíblia, acompanhe comigo, eu vou fazer aqui a leitura de alguns textos, eu tenho certeza que vai ser relevante para você, tá bom? Então diz assim a palavra do Senhor: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, o mandato espiritual, ele é o que rege os outros mandatos. Se você não compreender bem qual é o princípio estabelecido aqui, você dificilmente vai conseguir cumprir, né, o que significa o mandato cultural e o que significa o mandato social. Por quê? Porque Deus, desde o princípio, ele estabeleceu um limite daquilo que o homem poderia e daquilo que o homem não poderia fazer. E ele diz aqui, foi ordenado de que a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não poderia comer. Então, primeiro Deus estabelece o princípio, né? O princípio do que? Da obediência. E era através da obediência, e ainda é através de uma vida de obediência, que o homem pode e deve se relacionar com Deus. Se o homem não for obediente, ele não consegue ter um relacionamento com Deus, né? É necessário de que o homem viva uma vida de submissão e obediência a Deus. Isso vem através da compreensão clara da vontade de Deus através das Escrituras, através daquilo que a palavra de Deus ela diz para nós. Então ele estabelece esse conceito primeiro de como o homem deveria se relacionar. Esse é o princípio de todas as coisas, né? É necessário que o homem ele seja disposto a se submeter a Deus, que ele seja disposto a fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus requer de nós compreender aquilo que a palavra de Deus diz para nós. Então, para que essa obediência ela possa ser vivenciada por mim, por você, né, nós vamos entender alguns conceitos, né, uns conceitos de como nós estamos nesse relacionamento com Deus. Primeiro, eu preciso entender que eu sou pó, eu sou apenas uma criatura, né? E eu me relaciono, eu tenho hoje o livre acesso para me relacionar com o Criador, com aquele que me criou, né? Então, primeiro, eu sou uma criatura e Deus é o Criador. Segundo, eu sou homem, Ele é Deus, né? Eu sou limitado, Deus é ilimitado. Eu sou um ser criado, Deus ele é eterno.
Então, a partir daí, nós começamos a compreender quem nós somos e quem é Deus e aonde nós nos encontramos nesse relacionamento. Então, isso é uma parte fundamental. É algo muito simples, mas que na prática as pessoas parecem não compreender o seu papel. Isso é um conceito simples, mas as pessoas nem sempre estão compreendendo qual é o seu papel diante de Deus. Algumas vezes as pessoas pensam que elas mesmas são como Deus e que podem agir como se fosse o próprio Deus. E por isso os homens quebram os princípios da palavra, desobedecem a Deus e querem fazer as coisas do seu jeito. Por muitas vezes nós vemos aí o que está acontecendo e já acontece há muito tempo no contexto humano e religioso, que muitas vezes o homem tenta estabelecer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Muitas vezes o homem procura uma interpretação bíblica que seja aquilo que agrade o seu coração. É o que eu costumo dizer, que existem algumas formas de evangelho que é pregado, que é ministrado e até vivenciado por aí, que é um pseudo-evangelho, geralmente aquele evangelho que envolve aquilo que me convém, aquilo que me agrada. O verdadeiro evangelho, ele não é aquele que me agrada, mas é aquele que me confronta, é aquele que me mostra aonde está a vontade de Deus para mim, o que é certo e o que é errado e o que Deus estabeleceu para mim. Eu só compreendo isso quando eu leio a Bíblia, quando eu me submeto àquilo que a Bíblia fala. Então nós já falamos aqui no nosso discipulado, em outras aulas, de que a Bíblia ela é a palavra de Deus, né? Então a partir desse princípio, compreendendo que a Bíblia ela é a palavra de Deus e sendo palavra de Deus, ela é a voz de Deus para mim e através da voz de Deus eu compreendo a vontade dele para mim, então eu preciso me submeter a essa palavra. Para compreender o mandato espiritual e de compreender como nós nos relacionamos com Deus, nós precisamos compreender, antes de mais nada, alguns princípios, alguns conceitos e verdades que estão estabelecidos dentro da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero que você compreenda do mandato espiritual e para que você possa ter um bom relacionamento com Deus e viva na presença dele, e possa viver as bênçãos dele sobre a sua vida, você precisa compreender que no mandato espiritual que visa que através da sua vida, através do seu relacionamento com Deus, você possa glorificar, lembra que eu disse desde a primeira aula sobre os mandatos da criação, que os mandatos da criação visam a glória de Deus. Eu e você fomos criados para a glória de Deus, para que a nossa vida possa, de fato, glorificar a Deus. Então, para a gente compreender isso, né, nós vamos entender alguns conceitos. Então, o mandato espiritual envolve o meu relacionamento com Deus, como eu me relaciono com Ele, e se nesse relacionamento eu estou glorificando a Deus, eu estou agradando a Deus. Mas para agradar a Deus, eu preciso ter fé, evidentemente, e ter fé envolve eu compreender pela fé quais são os conceitos que estabelecem esse relacionamento. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar com você, e eu quero que você entenda, é que Deus, Ele é soberano. Muitas vezes, o homem não consegue compreender o que isso significa. O que significa a soberania de Deus. O que significa Deus ter o poder, a primazia, a autoridade e estabelecer o que deve e o que não deve. E a partir dali eu compreendo que nada foge da vontade de Deus. Nada pode fugir daquilo que Deus estabeleceu ou aquilo que Ele determinou. Logo, é preciso compreender que se eu sirvo a um Deus que é soberano, tudo na minha vida está sob o domínio e sobre o cuidado de Deus. Nada na minha vida foge daquilo que Deus estabeleceu. É claro que precisa ficar claro que isso não significa uma ideia de destino propriamente dito.
não é? Esse é o meu destino. Não, eu compreendo o que Deus designou, estabeleceu sobre a minha vida. Em certo sentido, compreende-se a ideia de destino, né? Quando nós olhamos a nossa vida num todo e aquilo que Deus estabeleceu para nós. Mas é preciso compreender que na soberania de Deus, e como nós vivemos sobre a vontade dele, e que Deus ele continua agindo, atuando e operando, né? Deus ele não é um Deus que se isola de nós, não. Ele é um Deus que se relaciona conosco, né? Então todas as coisas foram criadas para a sua glória e todas as coisas são para ele, para a glória dele e subsistem através dele, né? Nós vemos isso lá em Colossenses. Paulo fala isso à igreja de Colossos, de que todas as coisas subsistem por ele. Então, tudo está saindo conforme o propósito dele. A pandemia não é algo que está alheio às mãos de Deus, né? Por pior que seja o contexto da pandemia, por mais triste que isso seja, por mais que tenhamos perdido, né, ou ainda tenhamos que perder pessoas amadas, importantes, que tenham um alto grau de valor e de estima ao nosso coração, isso não significa que Deus não esteja sendo misericordioso, isso não significa que Deus não esteja sendo bondoso, isso não significa que Deus não está olhando para nós, né? A pandemia não é uma obra do acaso e que está fora do controle de Deus, não. Tudo está em conformidade à vontade de Deus. É preciso entender que a vontade de Deus envolve a vontade permissiva e a vontade decretiva, né? A vontade permissiva é aquilo que Deus permite que aconteça e suceda aos homens, né? Então essa é a vontade permissiva. A vontade decretiva, ou seja, é aquilo que Deus decreta, é aquilo que Deus estabelece e que não pode mudar. Então, existem dois princípios que precisam ser compreendidos dentro da vontade de Deus. Então, nada foge à vontade de Deus, né? Nem tudo Deus está determinando, mas Ele está permitindo. Nada foge ao seu controle. Nós vamos entender isso de forma clara? Não. Nós não vamos conseguir compreender isso de forma muito clara. Por quê? Porque como compreender a vontade permissiva de Deus quando algo mal nos acontece, né? Deus estaria deixando de ser bom por causa disso? Evidente que não. Mas se Ele permitiu, Ele sabe o porquê. Ele tem um propósito em particular em cada um de nós e nós devemos saber compreender isso. E à medida que nós temos fé, que nós buscamos a Deus, nos relacionamos com Deus, nós também vamos compreendendo aonde Deus vai nos fazer crescer e amadurecer através de cada momento, através de cada dificuldade que nós vivenciamos. Mas nada, exatamente nada foge ao poder, ao conhecimento e à vontade de Deus. Nem sempre tudo o que acontece é vontade de Deus, no sentido daquilo que Ele determinou, mas existem coisas que só acontecem por sua permissão. Nada acontece sem a permissão de Deus. Então, Deus ele é soberano. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso, é a soberania de Deus sobre a nossa vida, sobre as nossas ações e sobre as ações de Deus e tudo aquilo que se manifesta na vida do homem, né? As manifestações de Deus em nós, elas serão difíceis de ser aceitas. Sim. Por quê? Porque nós somos limitados. Então, muitas pessoas dentro da igreja hoje, elas não conseguem viver um evangelho pleno porque elas não conseguem ou não aceitam a vontade soberana da parte de Deus, né? Algumas pessoas, elas se dizem decepcionadas com Deus. Por que se decepcionam com Deus? Porque não compreendem que Deus é soberano. Eu sempre cito um texto do apóstolo Paulo, de 1 Coríntios 15, 19, quando diz assim, né? Se esperamos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, eu não posso esperar de Deus somente aqui, né? Eu preciso primeiro ter uma visão da eternidade e, claro, saber que nem tudo aquilo que eu quero, que eu peço, que eu desejo, Deus vai fazer porque é algo que eu quero ou que eu desejo.
antes existe a vontade dele sobre mim. E ele é soberano. E se ele é soberano, eu preciso aprender a me submeter em obediência a esse atributo divino que é a soberania. Se você, em algum momento, tiver interesse, e aí eu quero deixar aqui uma indicação de algo que você possa ler e amadurecer nesse tema, tem aí um livreto, né? Não é um livro muito extenso, chamado Deus é Soberano, de A.W. Pink. É um livro muito bom que fala de uma forma muito clara e extensa sobre a soberania de Deus. É evidente que quando nós lemos, nós temos alguns conflitos, né, por não querer aceitar a vontade soberana de Deus. Mas é muito bom, vale a pena você ler e você estudar e meditar nesse livro, né? Então, se eu não consigo enxergar a vontade plena de Deus sobre a minha vida, com certeza eu vou ter muitas lutas que serão criadas por mim e não por Deus, né? Muitos conflitos eu vou viver por não compreender a vontade de Deus sobre a minha vida, de que a minha vida está sob o cuidado, a vontade, o poder e o controle dele, né? Muitas vezes as pessoas, elas atraem sobre elas um jugo, um peso, uma dificuldade, um problema, uma angústia, por que não? Por conta de não compreender a soberania de Deus, né? Então, por exemplo, nós oramos, nós buscamos a Deus, nós consagramos a nossa vida, nós jejuamos, né? E nós vamos entender o propósito específico dessas coisas. Por exemplo, nós subimos ao monte. Subir ao monte para orar, para buscar a Deus, para consagrar a nossa vida a Deus, vai fazer a vontade de Deus mudar? Não. Não é? Jejuar vai fazer a vontade de Deus mudar? Não. Fazer um propósito, fazer um voto com Deus, vai fazer a vontade de Deus mudar? Não. Né? Mas, pastor, mas Deus não atende uma oração que eu faço? Deus não atende o meu propósito, ao meu jejum, ao meu voto? Sim, Ele pode atender como não pode atender. Isso vai depender da vontade dele sobre a nossa vida. E aí talvez você se pergunte, mas e qual a vantagem então de jejuar, de fazer um voto ou de consagrar? Bom, nós vamos entender que o jejum, a oração, o voto, o subir ao monte, né, o jejuar, ele tem um princípio básico. Primeiro, da minha busca de um relacionamento com Deus, e segundo, que o propósito é a santificação. Então, por exemplo, as pessoas dizem, vou fazer um jejum para me poder trocar de carro, por exemplo. Vamos colocar de uma coisa simples, né? Que seja, eu vou jejuar para que o fulano se converta, a ciclana se converta. Vou jejuar para que eu possa conseguir uma porta de emprego. Vou jejuar para que o meu irmão, a minha irmã, um amigo, um pai, uma mãe, alguém possa receber a cura. Nós estamos equivocados quanto ao princípio do jejum, né? O jejum, ele não serve para essas coisas. O jejum, ele tem um propósito único e a Bíblia mostra de que o jejum, ele tem um propósito fundamental da nossa santificação. Então, o jejum é importante, ele é necessário na vida cristã, nós devemos orar, nós devemos buscar, nós devemos jejuar, nós podemos subir ao monte, né? Subir ao monte não tem nada de místico, né? Mas ele tem um princípio interessante na vida cristã da oração, de que ali eu me separo, né? Eu saio do contexto da multidão, eu saio do contexto da minha casa, eu me reservo, eu me separo em um lugar que estaremos todos ali conectados para um único propósito de oração, de adoração, de consagração. Eu me retiro, eu saio de um lugar para orar. Jesus fez isso muitas vezes. E por que ele fez isso? Ele fazia isso para sair do meio da multidão e ter um momento a sós com Deus. Isso é para que serve o monte de oração. Nós subimos lá, nos separamos
né, das coisas do meio onde nós estamos vivendo, da casa, que o telefone toca, que alguém chama, que um vizinho chega, que uma visita chega, não é? E por aí vai. Nós nos separamos. Ali nos separamos para quê? Para orar, para clamar a Deus, para buscar a Ele, para consagrar a nossa vida, para buscar compreender a vontade dEle. Tudo bem, mas nada disso faz Deus mudar a sua vontade por aquilo que eu estou orando, não. Ele vai atender a minha oração se a minha oração for um pedido legítimo, justo, bom e que principalmente cumpra com aquilo que a palavra de Deus diz, né? Está de acordo com os princípios da palavra e automaticamente com a vontade dele. Então, jejuar não faz Deus mudar de ideia, né? O jejum ele tem um propósito de que você santifique a sua vida, né? No propósito do jejum e da santificação, você submete a sua carne a um princípio de obediência, ou seja, né? Eu estou com vontade de comer. Não, eu não vou comer porque nesse momento eu estou jejuando. Então eu estou disciplinando a minha carne, eu estou disciplinando a minha vontade, eu estou disciplinando os meus desejos, eu estou conseguindo cumprir um princípio de submissão. Então eu consigo ter um controle maior sobre as minhas vontades e desejos à medida que eu consagro a minha vida em jejum. Então o jejum ele tem um propósito disciplinar e de santificação, né? E muitas vezes as pessoas estão trazendo julgo sobre a sua vida, dizendo que determinam, que decretam, que isso e aquilo outro, não é? Há muito disso por aí, eu determino isso, eu determino aquilo outro. Nós não determinamos nada. Nós clamamos a Deus, nós pedimos a Deus e pela misericórdia dele, ele atende a nossa oração, né? Pela graça dele, pelo favor que eu não mereço, ele atende a minha oração ou não, porque ele é soberano. Então, esse é um princípio que nós precisamos compreender. A vontade de Deus para a nossa vida. E esse Deus, ele é soberano. Nada do que fizermos poderá mover o coração de Deus a ponto de fazer com que ele mude aquilo que ele havia planejado. Deus não muda os seus planos e os seus projetos a bel prazer do homem só porque o homem quer ou está clamando, pedindo e por aí vai, né? Então, o jejum não vai obrigar Deus a fazer nada por você, tá? Ele vai fazer tudo de acordo com a sua vontade. Então, a vontade soberana de Deus, daquilo que é apresentado nas Escrituras, nós vemos coisas muito específicas sobre a soberania de Deus, sobre a preservação, sobre a questão dos governos, da eleição e a reprovação, sobre os sofrimentos de Cristo, sobre o sofrimento dos crentes. Existe um propósito, muitas vezes, estabelecido nisso. Não quer dizer que todos vão sofrer, mas existem algumas circunstâncias que nós passamos e temos que passar por vontade divina. Aquilo que está relacionado ao destino do homem, né? Aquilo que está relacionado à vida do homem, Deus ele é soberano, né? Então, Tiago, Tiago 4, vamos ler aqui rapidamente. Abra comigo a sua Bíblia em Tiago 4, versículo 13 ao 16. Diz assim, olha, Tiago 4, a partir do verso 13. Atendei agora vós que dizes, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Então, Tiago nos chama de presunçosos, de orgulhosos, né? A jactância, orgulho, vaidade, prepotência, né? Pedância, né? É isso que quer dizer jactância. Então, agora vocês são muito arrogantes em dizer, olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, você só vai fazer
se Deus quiser, se essa for a vontade de Deus. Por isso que nós usamos essa expressão, não, se Deus quiser, vamos fazer isso. Algumas pessoas falam assim, não, se Deus quiser, não, Ele quer. Como se nós soubéssemos, isso também é uma arrogância e pretensão, como se nós soubéssemos se de fato aquilo é a vontade de Deus ou não. Então, se Deus quiser, eu farei isso ou eu farei aquilo, hoje ou amanhã, porque depende da vontade soberana de Deus, Então, você pode fazer planos? Pode. Você pode sonhar? Sim. Existe um pecado nisso? Não. Mas você deve orar a Deus, você deve consagrar a sua vida a Ele e submeter a sua vida à vontade soberana dEle. Então, vamos lá, mais um texto que fala sobre a soberania de Deus, está em Romanos capítulo 9. A partir do versículo de número 14, diz assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus, ou seja, Deus seria injusto por causa da sua vontade soberana? E Paulo diz, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão, me compadecer. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o olheiro direito sobre a massa, para o mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? E aí por aí vai, o apóstolo Paulo continua discorrendo sobre o aspecto da soberana vontade de Deus. Você pode ler lá Romanos capítulo de número 9. Então, nós não podemos dizer, Deus, por que o Senhor faz isso, por que o Senhor faz aquilo? Não, Ele é soberano, Ele tem misericórdia de quem Ele quer, Ele se compadece de quem Ele quer. Então, você precisa compreender a questão, da soberania de Deus, para você ter uma vida plena na presença dEle, para você cumprir esse mandato espiritual de submissão a Deus. Eu me submeto a Deus e aceito a vontade de Deus sobre a minha vida. Eu compreendo que existem planos e propósitos de Deus que eu não sou capaz de compreender, mas que Deus é soberano e Ele estabeleceu sobre a minha vida. E se eu tiver que passar por uma circunstância difícil, por um momento difícil, eu terei que passar. E o ideal e o certo é que eu glorifique a Deus em todas as coisas, porque Ele sabe, porque nada foge ao seu cuidado, ao seu controle, ao seu poder soberano. Ele é soberano. Há muitos textos na Bíblia que falam sobre a vontade de Deus, sobre a soberania de Deus, e eu devo me submeter a ela. Então, o Deus a qual nós servimos e buscamos esse relacionamento, Ele é soberano. E eu preciso compreender isso e me submeter a isso. E aí, querido, não adianta querer fazer pirraça, não adianta querer chorar, não adianta querer brigar com Deus, você está perdendo seu tempo. E você ainda corre o risco de pecar contra a autoridade divina, Ou até mesmo de cometer um ato de blasfêmia, porque você está reclamando, resmungando, brigando, esperneando, fazendo pirraça porque você quer. Deus, Ele não vai dar o que você quer só porque você quer. Ele pode dar o que você quer, por sua graça, por sua misericórdia, por sua bondade, por sua vontade. E se de fato aquilo que você deseja e quer é algo que de fato vai ser bom para você. Agora, existe uma coisa, em algumas circunstâncias, de coisas que não são, lembra que eu disse que existem coisas que são vontade, acho que eu disse para vocês, vontade permissiva e vontade decretiva? Então, existem coisas que Deus permite e existem coisas que Deus decreta. Assim como a coisa que Deus permite, há muitas vezes, pela obstinação do nosso coração, pela arrogância do nosso coração, pela vaidade do nosso coração, existem coisas que Deus permite, que não é
a vontade decretiva, mas é a vontade permissiva. E através dessa vontade permissiva, depois ele nos dobra, né? Então tem coisas que a gente vai fazer aí, tem decisões que a gente toma, que Deus permite, não é a vontade dele, mas ele permite por causa da obstinação do nosso coração. E aí o que acontece? No meio do caminho ele vai tratar conosco, né? E isso dói um pouquinho, isso disciplina a nossa vida, para ele nos ensinar que as coisas não funcionam do jeito que a gente quer. A teimosia, né? A rebeldia do nosso coração nos leva a consequência que vai levar-nos a ser disciplinados por Deus também. Ah, Deus disciplina sim, porque a Bíblia fala que não existe pai que não disciplina o seu filho. E Deus, ele é pai, né? Então, além de soberano, ele é criador. E Deus, como criador, ele é o criador de todas as coisas e de tudo o que existe e veio a existir a partir dele, né? Então, Deus, ele é o Criador, né? Qual é a obra da criação? Né? A obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, pela palavra do seu poder, no espaço de 6 dias, e tudo bem. A palavra de Deus diz que ele criou todas as coisas. Então, ele é o Criador. E como Criador, nós precisamos compreender as ações de Deus na vida do homem, que reflete nele e para ele. E a criação tem um propósito de refletir a sua glória. Então, Deus, ele é soberano, ele é o Criador. Agora, Deus também é Pai, né? Nesse relacionamento que temos com Deus, ele é Pai, né? Nos tornamos filhos de Deus quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, né? Como diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12. A todos quantos o receberam como seu Senhor e seu Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então, a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Não apenas criaturas, né? Mas filhos, pertencentes agora à família de Deus. Isso é algo espiritual. E entendemos que nesse relacionamento com Deus, ele é nosso Pai. E essa expressão pai, ela é uma expressão muito comum usada para estabelecer a posição do homem em relação a Deus nas cartas de Paulo, né? Então nós vamos ver aí em Gálatas, por exemplo, abra comigo aí a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Olha só como é que Paulo ele fala sobre a questão de Deus como nosso Pai. E ele diz assim, olha, Gálatas capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 4, diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então preste atenção que Paulo está falando aí e reconhecendo, usando a expressão de que ele foi apóstolo pela vontade do Pai, e aí, claro, nós entendemos também a vontade soberana de Deus, e continua. E a todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou por si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, Deus, ele é Pai. E aí, como Deus ele é sempre o iniciante, ou seja, ele é o que revela todas as coisas segundo a tua vontade, propósito e poder, nós precisamos compreender que Deus ele é o maior referencial, modelo e exemplo de Pai, né? E ele deve ser copiado pelos homens, a quem Deus concede o dom da paternidade. A forma como Deus se dirige ao seu povo, ele quer uma posição de respeito da parte dele e também da sua autoridade que deve ser respeitada e obedecida. E aí nós temos 2 princípios aqui, incluídos em compreender Deus como nosso Pai. Primeiro que ele é um modelo de pai, daquele que cuida, daquele que é responsável, daquele que provê, daquele que protege, daquele que ama, não é? Daquele que se relaciona, daquele que faz com que a autoridade flua a partir dele, mas com toda a responsabilidade e cuidado. Então, eu primeiramente preciso pensar, olha como Deus cuida dos seus filhos.
eu também tenho essa responsabilidade de cuidar dos meus filhos, não é? Então isso é um princípio, e isso glorifica a Deus. Um outro princípio é que Cristo, ele também é um modelo, e um modelo de filho que foi deixado para nós, e que também devemos nós nos espelharmos nele de como Cristo viveu aqui em obediência ao Pai. E o maior exemplo de submissão e marca do ministério de Jesus é aquilo que Jesus viveu no Getsêmani, né? Um exemplo de submissão extraordinária que marca a vida e o ministério de Jesus em um momento muito profundo, né? Porque Cristo, ele vai para o Getsêmani, ele se coloca diante de Deus em um momento de uma profunda angústia, porque ele já estava sentindo o peso do pecado dos homens, né? Já se aproximava as horas do seu martírio, naquele momento ele já entra em profunda agonia, lá em Mateus 26, 39 nós vemos isso, e aí Jesus, ele disse o seguinte: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, né? E Jesus por 2 vezes, ele pediu que o Pai o livrasse do sofrimento, desse sofrimento, né? Mas ele se submete. E olha só que o autor aos Hebreus, também em Hebreus 5, 8 e 9, diz o seguinte: embora sendo filho, Cristo, né? Aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, né? Então, Jesus, ele ora, fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas ele se submete à vontade do Pai e através do seu sofrimento ele aperfeiçoa, sendo aperfeiçoado ali, ele veio ser a nossa eterna salvação para que todos nós também lhe obedecessem. E aí olha o que Jesus disse em seguida, quando ele está orando no Getsêmani: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E ele segue: não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Então, o sofrimento foi a forma como o próprio Jesus estabeleceu o seu relacionamento com o Pai e demonstrou toda a sua submissão. E aí eu pergunto: estamos sendo nós submissos a Deus mesmo diante dos sofrimentos que enfrentamos na vida? Estamos nós nos submetendo à vontade soberana de Deus, o Criador, e mesmo que estejamos sofrendo, conseguimos orar e falar: Senhor, livra-me dessa angústia, desse problema, desse sofrimento, mas seja feita conforme a tua vontade. Será que somos capazes de compreender que o sofrimento muitas vezes faz parte do propósito de Deus para nós, para moldar o nosso caráter, moldar o nosso coração, nos ensinar uma vida submissa a Ele? Então nós vamos pensar sobre isso, precisamos refletir sobre isso, como nós temos aceitado o sofrimento e as dificuldades da vida, né? Esse era o entendimento que Paulo também tinha quando ele diz que ele não foi feito discípulo da vontade dos homens, mas da vontade do Pai. Então nós compreendemos que Deus, ele é soberano, nós compreendemos que ele é o Criador, compreendemos que ele é Pai, né? E nos ensina como ser pai e nos ensina como ser filho. Agora, um outro princípio que eu preciso compreender nesse relacionamento que eu tenho com Deus, no mandato espiritual, para viver uma vida de obediência que glorifique a Deus, eu preciso compreender que Ele também é Senhor. Essa é uma outra expressão que retrata a figura de Deus que é revelada ao homem, né? A figura de Senhor. A figura de Senhor, ela reflete a condição de alguém que possui o direito sobre o outro. E aí nós vemos aí entendimento de alguns escritores da Bíblia, como Paulo, Pedro e Judas, que vão falar sobre essa palavra Senhor, ou revelando o Senhor Jesus Cristo como o nosso Senhor. E como é a palavra Senhor? Em alguns textos, né, os autores bíblicos falam que nós somos servos. No Novo Testamento, eles usam o termo grego doulos. E essa era uma expressão usada, né? Doulos é servo, era uma expressão usada para denotar a condição de um escravo. E dessa forma, os escritores bíblicos apresentam logo no início
que nós precisamos compreender como eles se relacionavam com o seu Senhor. Eles se colocavam numa posição de entender que eles eram escravos, servos, submissos, né? Então, como é que os homens se relacionavam com o seu Senhor? Em um relacionamento de senhor e escravo. Judas, ele vai um pouco mais além, lá em Judas, só tem um capítulo, né? 1:4, não é aqui o Judas Iscariotes, o traidor, mas é o outro Judas, servo do Senhor também, e ele escreveu o seguinte, abre aspas, que converte em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, quando Judas ele está fazendo aqui, falando, né, daqueles que causam dissimulação, né, e negam a Cristo, né, a graça de Deus e a Cristo Jesus, o soberano e Senhor, ele usa essa palavra, né, Senhor, e também a palavra soberano. E aí nós vamos ver uma outra palavra, né, uma outra palavra muito importante no Novo Testamento, que é a palavra despotem, né, a palavra grega para soberano. Nos dias de hoje, a expressão déspota, né, que vem dessa palavra grega, despotem, é entendida como aquele que é um ditador. Mas naquela época, quando foi escrito o texto, e fazendo uma referência ao Senhor como soberano, ele traz a ideia daquele cuja a ordem não pode ser contrariada. E isso é reforçado naquilo que ele diz também em relação ao Senhor, né? Então ele é soberano e Senhor. Então ele está aqui confirmando a ideia de alguém que está debaixo. E no caso de Judas, da autoridade de outro. Então a figura de Senhor, ela estabelece o conceito de alguém, né, que se tornou Senhor por direito adquirido. E Cristo, ele se tornou o nosso Senhor por direito adquirido. Por quê? Paulo, ele fala que Cristo, que nós somos comprados pelo sacrifício de Cristo por um bom preço. Né? Cristo pagou um preço de resgate pela nossa alma, um preço pelos pecados que cometemos. Né? E somente por isso já é razão de nós glorificarmos a Deus. E aí temos uma expressão muito forte e profunda que Cristo disse quando estava na cruz, né? Naquele momento, antes dele dar o seu último suspiro de vida, ele disse tetelestai, ele diz assim, está consumado. Essa palavra tetelestai é uma palavra grega que Jesus usou quando estava na cruz, que estabelece o princípio, quando ele fala está consumado, ele diz está pago. Né? Essa palavra era uma palavra usada para dizer que uma dívida foi paga, está pago, está consumado, está quitado a dívida. Então Cristo, ele quitou uma dívida que todo homem tem para com Deus por causa do pecado. Então Cristo, ele paga a nossa dívida. E isso é muito profundo, porque lá em João, capítulo 1, versículo 9, diz assim, olha, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, o que isso significa quando compreendemos que fomos comprados por um bom preço, por um alto preço, né? O que é essa tetelestai? O que é essa dívida que foi paga? Cristo, ele paga o seu sacrifício na cruz, derrama o seu sangue por nós, para que eu e você tivéssemos remissão dos pecados. E quando nós confessamos a Cristo, quando nós confessamos os nossos pecados a Ele, e nós lhe pedimos perdão, Ele nos perdoa, Ele paga a dívida do pecado, Ele cancela a dívida. Então, Ele nos perdoa e nos purifica de toda a injustiça. Então, logo, quando eu confesso o meu pecado é perdoado, ele é apagado, ele é cancelado. Né? E logo, não existe nenhum preço mais a ser pago por aquilo que eu fiz, uma vez que o meu pecado confessado, ele é perdoado. Então, confessar o pecado significa que eu não tenho mais nada a pagar, porque Cristo pagou todas as coisas por mim. Né? Então, existem alguns conceitos, né?
que se fala de que o homem, ele ainda, alguns conceitos religiosos, né, que o homem precisa pagar o que ele fez, né, que o homem ele precisa se purificar, né, ele precisa voltar e pagar e se purificar e se elevar até que tudo esteja pago, quitado e purgado, né? Esse não é o conceito bíblico. O conceito bíblico diz que Cristo, uma vez por todas, pagou todas as coisas por mim e por você. É suficiente apenas que eu creia que Ele fez esse sacrifício por mim, que eu confesse a Jesus como meu Senhor e seu Salvador, e que eu confesse o meu pecado, e uma vez confessado o meu pecado, Ele apaga o meu pecado e lança no mar do esquecimento. A Bíblia fala que Deus ele nos perdoa e lança toda a nossa culpa no mar do esquecimento. Por isso que nós somos perdoados, justificados pelo sangue de Jesus, né? Então, uma vez que a nossa vida está entregue a Cristo Jesus, essa obra é perfeita, ela é suficiente, ela é plena para a nossa vida. Pecado confessado é pecado perdoado, é pecado justificado e não existe nenhuma injustiça mais sobre aquele pecado. Amém? Então, quando nós observamos isso, quando nós analisamos todo esse contexto, nós vamos chegando à seguinte conclusão, de que Deus, Ele é soberano, e como soberano, Ele faz o que quer, o que determina o que deseja. Ele é o Deus criador, e como sendo Ele criador, eu como criatura, né, eu sou menor e não maior do que Ele, então eu devo me sujeitar, me submeter ao Criador. Ele é Pai, né, e como Pai, eu devo a Ele a honra, o respeito, a submissão à sua autoridade e devo me sujeitar à sua vontade, assim como o próprio Cristo o fez. E Ele é o meu Senhor. E se Deus é o meu Senhor, eu devo me submeter a Ele como servo, como escravo. E como servo, eu não tenho nada que fazer além daquilo que o meu Senhor mandar. Então, aquilo que Deus estabelece, aquilo que Ele manda na sua palavra, é princípio que eu e você devemos cumprir. Cumprir o mandato espiritual envolve uma vida de total obediência e submissão a Deus. Eu me submeto a Deus quando eu compreendo aquilo que a palavra de Deus diz para mim. Quando eu sigo o princípio da palavra de Deus. Ainda que isso não me agrade, mas eu me submeto à palavra de Deus para cumprir a vontade de Deus. Porque Ele é Senhor, porque Ele é soberano, porque Ele é o Criador, porque Ele é o Pai. Ele é o Senhor de todas as coisas. Eu sou apenas servo, eu sou apenas filho e eu tenho que obedecer ao meu Pai, ao meu Senhor, que é soberano sobre a minha vida. Eu apenas tenho o papel de obedecer nesse relacionamento, tá? Então essa é a chave para que a gente cumpra os mandatos da criação. Uma vida de total obediência. Quando eu me submeto a Deus, eu consigo cumprir muito bem o mandato espiritual, o mandato social, né? Lembra de tudo que falamos na semana passada? Eu consigo cumprir o meu papel para com o meu próximo, para com a sociedade, eu consigo cumprir o meu papel na nossa cultura, na responsabilidade humana que nós temos com todas as coisas. Eu cumpro por quê? Porque eu me submeto à vontade de Deus. Não é a minha vontade dar a outra face. Não é a minha vontade eu andar a segunda milha, não é? No mandato social. Mas quando eu me submeto a Deus como filho e como servo, ainda que isso não me agrade, eu dou a outra face. Eu caminho a segunda milha, né? Eu perdoo aquele que me feriu, porque eu entendo que esse é um princípio que Deus estabelece e que Ele me diz, perdoa, ande a segunda milha, dê a outra face, não se vingue, não é? Não fique cheio de justiça própria e por aí vai. Pode não agradar o meu coração, mas eu me submeto porque eu sou filho. Então, as nossas ações, elas precisam ser direcionadas por um coração totalmente sujeito à vontade de Deus e não à minha vontade. Então, glorificar a Deus no mandato espiritual requer eu fazer a vontade de Deus e não a minha. Quando pensamos em submissão a Deus, nós precisamos entender que a nossa submissão está ligada diretamente àquilo que Deus estabelece como certo. Então, se Deus diz que é para ser assim,
é assim que eu devo fazer, né? Jesus, ele contou uma história de um homem que tinha 2 filhos. Estou encerrando, viu? Jesus, ele contou uma história de um homem que tinha 2 filhos e que chamou os 2 filhos para irem trabalhar na vinha. Um disse que iria e não foi. E o que disse que não iria, acabou indo. Então, no final da parábola, Jesus estabelece que o que fez a vontade do Pai é aquele que disse que não iria, mas foi. No final do Sermão do Monte, Jesus também estabelece o mesmo princípio quando ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então não adianta eu dizer que eu sou cristão, não adianta eu falar que eu sou crente, não adianta eu abrir minha boca para falar um monte de coisa acerca da palavra de Deus se eu não submeto à vontade do Pai. Eu posso falar muito sobre Deus, eu posso pregar muito sobre Deus, eu posso falar muito que sou filho, que sou servo, mas se de fato eu não cumpro, se de fato eu não me submeto à palavra de Deus, à vontade de Deus, então eu sou um filho rebelde, né? Então nós somos criados para obedecer a Deus, para glorificar a Deus através de uma vida em fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus não é uma opção, é uma obrigação minha e sua diante de Deus para glorificar a vontade dele, para glorificar a Deus, né? Lucas capítulo 12, versículo 47, ele mostra, né, sobre um princípio, né? Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Então, a Bíblia fala, Jesus diz o seguinte, né, que aquele que não faz a vontade do seu Senhor vai sofrer uma punição, né? Então nós temos que fazer a vontade de Deus. Não é uma questão de opção. O tema da obediência é obediência e ponto, né? Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. João 9:31, né? Então, a gente precisa temer a Deus. Filipenses 2:13 também diz assim: pois Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar de acordo com a sua boa vontade. Então, o mandato espiritual, ele é expresso da forma como nos relacionamos com Deus, como nós nos posicionamos diante da sua vontade, diante da sua palavra e diante da sua lei. Uma vida de obediência, né? Então, se você perceber, não existe nenhum privilégio, não existe nenhuma regalia, né? Deus estabelece apenas que a gente seja servos obedientes, né? E se você for obediente, você vai viver e vai experimentar as bênçãos e as promessas de Deus sobre a sua vida. Se Adão e Eva tivessem sido obedientes, né? Eles seriam recompensados se tivessem mantidos na sua obediência. O temor do Senhor, vivenciado em obediência, é o resumo para o cumprimento de todos os mandatos. Então, viver um mandato espiritual, viver aquilo que glorifica a Deus, envolve uma vida de obediência a Deus, uma vida de submissão a Deus. E para encerrar, Hebreus capítulo 11 diz o seguinte, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Isso significa que sem fé é impossível agradar a Deus, porque sem fé eu não consigo me submeter a Deus, porque é pela fé que eu compreendo aquilo que as Escrituras diz a meu respeito. É pela fé que eu compreendo o que as Escrituras diz para que eu me submeta, para que eu obedeça, para que eu faça a vontade de Deus. Eu só consigo obedecer a Deus. Eu só consigo cumprir o que a palavra de Deus diz para mim se eu tiver fé. Eu só consigo compreender que eu sou servo se eu tiver fé para compreender no que a palavra de Deus diz sobre mim como servo, como filho de Deus. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como você se submeter à vontade de Deus se você não tiver fé. Porque é somente com fé
que você crê no que as Sagradas Escrituras diz para você e você se submete a ela. Não tem como ser obediente, ser um servo fiel e temente ao Senhor, se não houver fé. É preciso que você tenha fé em Deus. É preciso que você tenha fé no que a palavra de Deus diz. E você então vai conseguir se submeter a ela em todas as áreas da sua vida, como filho, como pai, como marido, como esposa, como irmão em Cristo, como ovelha, como líder, como em qualquer outra área da sua vida. Você só vai agradar a Deus em obediência se você tiver fé, não é? Eu só obedeço a Deus na minha entrega, do meu dízimo, da minha oferta, se eu tenho fé, por exemplo, não é? Eu só consigo me submeter se eu tiver fé. Eu só consigo dar a outra face e obedecer a Deus se eu tenho fé de que ao fazer isso, o Senhor não me deixará envergonhado, mas antes Ele me dará a justa recompensa. Amém? Que você possa pensar sobre isso, que você possa orar sobre isso. E eu gostaria de orar com você nessa hora para a gente encerrar essa nossa videoaula, que eu espero que tenha fortalecido, edificado e abençoado você. Dúvidas? Deixa aí no comentário. Pedidos de oração, deixa aí no comentário que eu vou estar orando por você e vou estar respondendo você, né? Se esse vídeo ele fortaleceu, abençoou, edificou você, você pode compartilhar esse link, né? Essa aula sobre os mandatos da criação, como eu falei sobre mandato cultural, social e espiritual, eu estou utilizando esse livreto aqui, ó, A Dimensão dos Relacionamentos Humanos, né? É um livro publicado pela editora Sebi, né? Pelo seminário Sebi. O seminário tem as suas próprias publicações e esse livreto foi escrito pelo pastor Wellington, né? Eu tive o grande privilégio de conhecer pastor Alex Wellington Barbosa, né? Então, resgatando os fundamentos dos mandatos da criação. Então, estamos tirando a lição nesse momento, encerrando aí, né, sobre os mandatos da criação através desse livreto que você pode adquirir. Vale a pena você adquirir tudo aquilo que compartilhei com você. Eu tirei e ministrei a partir daqui um livro muito profundo, totalmente bíblico, baseado dentro da palavra de Deus. Se não fosse assim, eu não estaria compartilhando com você. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por mais esse dia e que Deus abençoe sua vida e você possa compartilhar essa palavra com quem você quiser. Amém? Vamos orar? Pai, queremos colocar a nossa vida diante do Senhor nessa hora e pedimos, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nós. Pai, perdoa-nos se temos sido rebeldes, se não conseguimos compreender plenamente a Tua vontade, se não conseguimos compreender de forma clara a Sua soberania. Te pedimos, Espírito Santo, que nos ajude, que esclareça, ó Deus, a Tua palavra, a nossa mente e ao nosso coração. Que possamos compreendê-la de forma perfeita e não como agrada o nosso coração. Ainda que tenhamos que ser confrontados pela Sua palavra como verdade bendita eternamente, ó Deus, ajuda-nos, ó Pai, para que assim possamos glorificar o Senhor através de uma vida de fé, de obediência e de submissão à Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos filhos, ó Pai, obedientes. Ajuda-nos, ó Deus, a submeter à Tua vontade, à Tua voz e o Teu propósito. Ainda que muitas vezes isso desagrade o nosso coração, porque o nosso coração, ó Deus, ele é pecaminoso, o nosso coração é falho, mas a Tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Por isso te pedimos, ó Deus, nos ajude a compreender a Sua vontade através da Sua palavra e a sermos filhos obedientes e submissos, servos do nosso Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. Oramos assim e pedimos a Tua graça sobre nós, a Sua misericórdia e que o Senhor assim nos abençoe e nos sustente e nos capacite cada dia mais como filhos do Deus eterno. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Deixa aí o seu comentário, né? Curta aí e compartilhe se esse vídeo edificou você. Um forte abraço, até na próxima semana no nosso discipulado. Grande beijo.